Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento UNA, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre uma vertente do sistema ímpio, que é o sistema ímpio bancário, né? E a melhor forma de falar isso é justamente com entender como a quadrilha ímpia de vândalos genocidas formadas por esses banqueiros também e pelos esquizofrentistas que lucram com o sangue e o suor do povo através também desses banqueiros e os desgovernantes que lucram também da mesma forma, sabe, sendo financiados por esses. Mas hoje eu gostaria de focar em um, assim, que é só mais um exemplo para mostrar vários, né? É só mais um da legião que está caindo diariamente. São os Rothschilds. Os Rothschilds são uma família que ela era alemã e mudou esse nome na Alemanha. Mudou o nome para Rothschild, que quer dizer justamente o símbolo da estrela de Davi, de 6 pontas, em vermelho. E eles são um exemplo daqueles que se dizem judeus e não são. São a sinagoga do Satanás, entende? Por quê? Porque ao negar a palavra de Deus dentro de ti e cumprir aquilo que ela diz a todo momento, esses vivem a queda como ímpios. E se realmente ouvissem a palavra de Deus dentro deles, eles iam entender que tudo que eles tinham que fazer era perdoar toda a dívida, por exemplo, de 50 e 50 anos. E aí o capitalismo iria empurrá-lo, entende? Se todos esses que se dizem judeus e não são banqueiros que financiaram o genocídio no mundo por anos e anos, e Rothschild é um desses banqueiros que se dizem judeus e não são a sinagoga do Satanás, justamente sobre isso, sabe? Que é necessário entender, velho. Que realmente para você ser o povo de Deus, é necessário, como se fala, exatamente em Êxodo 19:5, que além de falar como o povo de Deus se manifesta na terra, ou seja, ouvindo a sua palavra, a palavra do Pai, e construindo ela a todos os momentos, cumprindo a aliança, ele também diz que o Pai é dono de toda a terra, no mesmo verso. É um verso muito importante. Êxodo 19:5, que define o povo de Deus, realmente. Então, vamos focar um pouco no Rothschilds. Por quê? Porque tem uma ligação com o Brasil. E aí faz com que a gente chegue no papo sobre o Brasil. O que acontece? Esse cara que ganhou muito dinheiro sendo pelos traficantes de escravos, financiando guerras e genocídios, a família Rothschild, ele tinha 5 filhos e mandou um filho para a Itália, outro para a Áustria, outro para a Inglaterra, outro para a França, outro para a Alemanha, para controlar os bancos centrais, entende? E eles tomaram conta dos bancos centrais dessas nações e usavam justamente isso para controle populacional. Eles, se o cara não fizesse aquilo que eles pediam para o cara fazer, eles iam e financiavam o contrário, entende? Para justamente remover aquele que não aceitava o controle sobre o Banco Central do seu país. Como o czar da Rússia não aceitou. E ele chegou logo para outra pessoa e ainda disse, talvez nesse exato momento ele tenha perdido justamente o controle do país, porque ele negou ser controlado, ter o Banco Central da Rússia controlado pelo Rothschild, entende?
E aí teve a intervenção de Papi. Papi, ele foi o cara que reintegrou, reformulou o martinismo, né? A ordem martinista, e interveio e falou para o czar que enquanto ele vivesse, a Rússia não existiria essa revolução, entende? E Papi morre em 16, a revolução em 17. Outubro de 16, Papi morre, outubro de 17. O marco da própria Revolução Russa, ou golpe russo, dependendo de como você enxerga. E aí a gente chega, eu vou ler um pouco daqui, para ter uma base mais ou menos. A base do socialismo é o controle dos trabalhadores sobre os meios de produção, ou seja, o fim do patrão, entende? E isso nunca aconteceu na sociedade capitalista, entende? Nunca. Até com a própria Revolução de 17, se é assim que você prefere chamar, ou golpe. Primeiro passo de Lenin, pós-outubro de 17, foi justamente a dissolução dos conselhos, dos sindicatos de fábrica, entende? Logo, não existiu socialismo na União Soviética. E ele sabia, e justamente isso, né? Isso é a própria negação do socialismo. O controle e a dissolução dos sindicatos, como a primeira coisa feita na Revolução, mostra realmente que é a negação do socialismo e a negação do comunismo logo em seguida. E o controle do Estado ímpio soviético acabou ficando para uma caterva intelectual, né? Se auto-intitula elite intelectual. Esse vanguardismo, ele elitista, o vanguardismo do elitismo dessa caterva intelectualoide, se move para remover o controle dos trabalhadores, ou seja, foi uma contra-revolução, realmente. E eu gostaria até de falar um pouco sobre isso. As primeiras e segundas guerras mundiais, é necessário entender que ocorreu justamente para controle dos trabalhadores, entende? Para que não houvesse essa internacional dos trabalhadores, que reunisse esses trabalhadores e acabassem dissolvendo o controle sobre os meios de produção, ou seja, trazendo o trabalhador como controlador dos próprios meios de produção, entende? Para todo o povo, e o fim do patronato, do rentismo, dos bancos, entende? Do controle dos bancos centrais, que geram o genocídio do povo diariamente, sabe? E Lenin era marxista ortodoxo, véio. Ele entendia que, para ele, né, como visão marxista do próprio Marx, né, apesar do próprio Marx não ser marxista, pois o Marx achava que a passagem para o socialismo só podia acontecer em países desenvolvidos. Ele achava que a própria Revolução Russa desencadearia um movimento que fazesse com que a Alemanha houvesse uma revolução socialista. A diferença é que ele não entendeu que para que esse movimento funcionasse era necessário que a própria Rússia se mostrasse socialista para a Alemanha, entende? Que houvesse o controle dos sovietes, da classe trabalhadora, sobre os meios de produção. E isso não houve, entende? Esse falso socialismo gerou a ideia do falso socialismo alemão, de que a ideia por conseguinte, Stalin segue a mesma ilusão, aprofundando através da ilusão de comunismo estatal, em meio à sociedade capitalista, enquanto Pachucanes, que era ministro da Justiça de Lenin, diz que o Estado é forma do capital e de que direito é uma mercadoria, entende?
e acaba indo para Sibéria por causa disso. E acaba morrendo lá, o próprio Pachucanes. Como parte disso, de Stalin sair apagando no processo de Moscou aqueles que eram dissidentes dele, na ilusão utópica de um comunismo estatal, entende? Mandando matar Trotsky porque defendia o internacionalismo, né? Da ideia de socialização dos meios de produção e do fim da ilusão de propriedade privada, entende? Isso realmente acontece somente quando você se vive em una com o Pai dentro de ti, entende? A ideia dessa revolução socialista ou a revolução comunista realmente só acontece de acordo com Atos 4:32, entende? Entendendo que todos nós somos um só e que a todos, tudo é de todos, entende? Através da própria palavra de Deus. E disso se destrói a própria ideia do dinheiro, se destrói a própria ideia de propriedade privada, porque se entende que a propriedade una de todas as coisas é do Pai, Elohim, que todos somos. Entende? Então, a gente chega justamente, sim, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram criadas para que não houvesse a socialização dos meios de produção, entende? E aí a gente chega a uma parte principal. É necessário relembrar a importância do Brasil, velho, entende? Se houvesse uma guerra nuclear de hoje para amanhã, sei lá, entre a China e os Estados Unidos, o país que ia ficar para dar comida para tudo, o resto, para ajudar a população, é o Brasil, velho. 1/6 da água do mundo está aqui, entende? Você tem que enxergar o quanto o seu país é grande e quanto importante ele é, sabe? Para realmente ser um defensor do seu país. E não do rentismo dos Estados Unidos, ou dos Estados Ímpios Unidos, ou de qualquer outro país. Quando eu vi aquele palhaço batendo continência para a bandeira dos Estados Ímpios Unidos, aquilo foi ridículo. E o povo ainda viu aquilo que ficou calado, entende? Porque entende que ele vive a queda dele, de tão palhaço que ele é. Mas não vou ficar perdendo tempo com marionete, né? Vamos focar no que a gente realmente tem que focar. Pois é, o Portugal tinha uma dívida com os Rothschilds, entende? E essa dívida passou Portugal, ao dar independência ao Brasil, a gente ficou com essa dívida que os portugueses tinham com os próprios Rothschilds, entende? Para se tornar independente. Ou seja, desde um princípio, a dívida é inexistente. A dívida da própria independência do Brasil é um roubo, entende? Que deve ser tudo devolvido para o país, sabe? Quando eu vejo aquelas estantes de pau-brasil junto com ouro lá no meio de Portugal, esqueci agora, Coimbra, né? Em Coimbra tem uma biblioteca imensa cheia de pau-brasil e ouro de Minas Gerais. É tudo de volta, velho. Sabe? E o ouro que foi roubado através dos próprios Rothschilds devolvido ao país, entende? Querendo ou não, velho. Entende? Através da queda deles, há a todo momento a justiça sendo feita. Sabe? O pagamento do karma deles é justamente pelo sangue e suor derramado nesse país, entende? E a todo momento eles vivem a queda deles, sabe?
E aí, essa dívida herdada, ou seja, uma ilusão herdada de Portugal, é, a gente fazendo essa análise, por exemplo, dos que eram traficantes de escravos, souberam na Inglaterra que a escravidão por aqui pelo Brasil ia acabar por mando justamente desses que se dizem judeus e não são, né? Que, junto ao próprio sistema da metrópole inglesa, fez com que esses próprios traficantes de escravos vendessem seus navios negreiros, né? Vendessem o que tinha e aplicassem em outras coisas, como bancos, não é? Formando essa elite parasita, esquizofrentista desse país, entende? E aí eu gostaria de chegar nisso, no Brasil de hoje. A gente tem 4 trilhões em caixa. A gente gastou para mais ou menos 50 milhões de pessoas 123 bilhões de reais, para dar 600 reais durante 3 meses. A gente tem em caixa hoje 4 trilhões, 1,4 trilhões, é uma conta, é a conta única do Tesouro, que é a arrecadação de imposto que está lá guardada por causa da PEC do teto. Ou seja, não pode gastar por causa da PEC do teto. Mas isso já foi liberado, pode gastar. Os 2 trilhões na reserva lá fora, Estados Unidos, fica lá. E 1,3 bilhões aqui na caixa do Banco Central, ou seja, dinheiro nosso, que está no próprio Banco Central, remunerando a sobra de caixa desses bancos, entende? Dessa boca, sabe? Dessa boca de fumo que é justamente esses bancos. Da própria quadrilha ímpia de vândalos genocidas formada por esses banqueiros, esses esquizofrentistas. E diariamente o povo é genocidado. Sabe, com esse 1,3 bilhões, quanto dá para pagar por cada brasileiro, qualquer homem, de criança a adulto, com 1,3 bilhões, se fosse dividido por todo o povo brasileiro, dá 8 mil reais por mês, R$ 666,66. E 66666. Entende? E esse dinheiro é nosso. E o povo está passando fome. Entende? Não é só o roubo do que aconteceu antes que eles devolvem, que eles vivem a queda justamente a todo momento por causa disso. Não só por causa disso, mas pela própria negação da palavra de Deus, através da falácia constitucional. E tudo isso acontecendo e as pessoas perdendo tempo sobre Bolsonaro, entende? Ou qualquer um desses palhaços no circo, véio. No picadeiro ridículo, tá ligado? Picadeiro ao qual é genocida. E a todo momento o povo é genocidado, sendo roubado. É o roubo seguido da morte do povo. Latrocínio, diariamente. Gerado justamente por essa quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Formado por aqueles que se dizem judeus e não são, que negam a palavra de Deus e não cumprem a aliança. Formado justamente pela quadrilha ímpia de vândalos genocidas, os banqueiros, os esquizofrentistas, formada pelo desgoverno, pela falácia constitucional, que nega a palavra do Cristo, no artigo 1, no parágrafo único do artigo 1. Pois todo o poder emana do Pai, dentro da gente, e é Ele que governa todas as coisas. Entende? E é sobre isso que eu quero que você pense mais e medite sobre o assunto, entende? Pense em tudo isso que eu falei aqui agora e estude mais, velho. Procure saber o que é isso, entende? Procure saber o que os bancos estão fazendo com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, enquanto o povo está morrendo. E aí cobre.
Esqueça Queiroz ou qualquer um desses. Todos eles vivem a queda dele em todo momento. Procure saber o que você deve fazer e o que você deve estudar para ajudar a todo um que somos. Entende? E até mais.